na minha visão, não foi golpe ou tentativa de golpe os atos chamados de atos golpistas de 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes. Nesse vídeo aqui eu vou te falar o porquê eu acho isso, devido a uma pesquisa que eu fiz, porque como está ocorrendo todos esses julgamentos, essas polêmicas sobre esses julgamentos, as penas que dizem que são muito altas, né? E como está tendo toda essa polêmica, eu resolvi estudar um pouquinho, estudar assim, fazer uma pesquisa na internet e saber o que aquele povo queria e qual foi a tipificação dos atos que eles cometeram, porque para cometer um crime você tem que tipificar o ato a uma letra escrita na lei para ser caracterizado crime. Então eu fiz uma breve pesquisa rápida, menos de um dia, e cheguei a uma conclusão. E a minha conclusão eu cheguei que não foi nem golpe, nem tentativa de golpe. E vou falar para vocês o porquê. E eu convido a vocês que se manifestem como cidadãos, tá? Porque eu sou advogado, mas a minha opinião aqui é como cidadão. Eu não quero dizer que A tá certo ou B tá errado, ou que o juiz tá certo ou tá errado. Eu vou colocar aqui apenas o meu estudo, a minha pesquisa e minha conclusão. Então eu peço a vocês aí, que é um cidadão comum, seja advogado, ou um cidadão comum, ou um promotor de justiça, ou um juiz, ou um desembargador, ou um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou um procurador-geral da República, ou um presidente da República, um deputado, um senador, qualquer uma pessoa profissional que exerça um ato civil ou um ato público, que se manifeste como cidadão, tá? Eu aqui eu não estou querendo puxar nem para esquerda, nem para direita, nem para o centro. Inclusive eu nem sei se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou de centro. Eu acho que eu sou um pouquinho de cada coisa, porque a minha visão é sempre o bem das pessoas, sejam elas da direita, da esquerda, do centro, que o país vá para frente, em que todos vivam felizes e bem. Esse é o meu pensamento. Então, as penas pela minha pesquisa, pelo meu estudo, as penas ficou bem diferente das penas que estão sendo condenado agora aquelas pessoas que praticaram aqueles atos lá em Brasília, no dia 8 de janeiro. As penas ficaram bem diferentes. Só que eu não vou falar as penas para vocês aqui. Eu quero que vocês calculem aí as penas, que eu vou falar as penas, mas não vou falar a pena geral. Eu quero que você faça seu cálculo aí e responde para mim nos comentários quanto ficou a pena, tá bom? Então vamos lá, gente. Como é que começou essa minha pesquisa? Eu fiquei assim muito assim pensando nessas pessoas que estão sendo condenadas, e teve também a ditadura, né? Eu na época da ditadura era criança, não acompanhei, e eu sei por informações que houve coisas terríveis na ditadura. E assim, hoje, estão dizendo que está tendo uma ditadura no judiciário, né? São o que as pessoas dizem. Eu ainda não cheguei a fazer essa análise se é uma ditadura ou não. Mas de ditadura militar houve, né? Isso é reconhecido, e hoje estão querendo dizer que o judiciário está fazendo uma ditadura. Então vamos lá nessa análise. Primeiramente, eu quero assim passar para vocês o que eu acho dos atos que as pessoas cometeram no dia 8 de janeiro. Mas antes do dia 8 de janeiro, essas pessoas já estavam se reunindo em frente a quartéis generais, querendo algo do exército. E que seria esse algo? O que eles queriam? Pelo meu estudo aqui, minha pesquisa que eu fiz pela internet, tá, gente? Eu peguei essas informações da internet. As pessoas se reuniram em frente aos quartéis do exército, querendo que o exército intervisse e anulasse a eleição em que o candidato Lula foi eleito presidente. Eles não concordavam com aquela eleição devido a eles acreditarem, sem provas, que houve fraude nas eleições. Então, eles queriam que o exército intervisse, anulasse aquela eleição e mantesse o presidente Bolsonaro no poder. Isso é segundo as pesquisas que eu fiz na internet, e cheguei a essa conclusão, né? Pelas pesquisas que eu fiz. Então, o que eles queriam? Eles queriam que o exército intervisse para anular as eleições e manter o presidente Bolsonaro no poder. Se o exército fizesse o que os manifestantes queriam, dá para enquadrar como um golpe de Estado.
tá? Na minha opinião aqui, até aqui, tá? Não vamos, mas eu tô só começando aqui o raciocínio. Porque um governo foi eleito, teve uma eleição, o governo foi eleito, se o exército vai lá se o exército vai intervir e bloqueia aquele governo, fala assim, você não vai assumir, ou você vai sair daí e vai entrar outro governo, é golpe. Claro que isso aqui é um golpe, tá? Mas vamos lá, o exército não fez isso, né? Então, não, a priori aqui, por enquanto, não houve golpe, tá? O exército não fez o que os manifestantes queriam, tá? Não fez. Então, por enquanto, não houve golpe, mas vamos continuar. Então, assim, eu fiquei pensando aqui, vamos então ver o que esse povo queria, o que esse povo fez e o que crime eles cometeram. O povo estava em frente aos quartéis e eles estavam, na minha opinião aqui, tá, gente? Eles estavam incitando o exército ou tentando induzir o exército a intervir. Se estava incitando ou tentando induzir o exército a intervir nas eleições, isso daí para mim não caracteriza golpe ou tentativa de golpe. Isso daí caracteriza para mim um crime, mas seria um crime de incitação ao crime. Ou seja, eles estavam incitando uma outra, digamos, vamos pegar digamos, para facilitar aqui o raciocínio, uma pessoa incitando outra pessoa a praticar um crime. Então, qual o crime que eles estavam praticando? Quando eles estavam ainda em frente aos quartéis, eles estavam tentando incitar o exército a praticar um crime. Porque se o exército intervém naquelas eleições para destituir o governo democraticamente eleito e manter o governo anterior, é golpe, gente, tá? Seria um golpe. Então, gente, na minha visão, enquanto os manifestantes ainda estavam em frente aos quartéis generais, ali estavam cometendo um crime de incitação ao crime, ou seja, estavam incitando o exército a cometer crime. Qual seria o crime do exército? Se o exército fosse fazer o que eles queriam, o exército cometeria o crime de golpe de Estado, porque como eles pediam a intervenção do exército para anular as eleições e manter o governo anterior no poder, isso aí é golpe de Estado, tá? Então, por enquanto, os manifestantes estavam em frente ao exército, na minha visão, cometendo o crime de incitação ao crime. Esse crime está previsto no artigo 286 do Código Penal, que é assim, está escrito assim, ó, artigo 286 do Código Penal, incitar publicamente a prática de crime, pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa, tá? Então aqui já está a primeira pena, vocês vão fazer a conta aí e me falar nos comentários quanto ficou a pena geral, tá? Dos crimes que os manifestantes cometeram. Então, o artigo 286, incitar publicamente a prática de crime. Eles queriam incitar o exército a cometer um crime. A pena desse crime é detenção de 3 a 6 meses, tá? Após isso, eles se reuniram, se organizaram e se dirigiram à Praça dos Três Poderes. Aqui eu vejo um outro crime, tá? Que seria o crime... Deixa eu pegar aqui. Quando eles se reúnem organizadamente e vão para a Praça dos Três Poderes, aqui eles praticam um crime de associação criminosa. Os manifestantes, então, praticaram o primeiro crime ali, que era incitar o exército, né, cometer um crime, e agora quando eles vão para Brasília, eles se associaram a uma associação criminosa, tá? Porque se organizaram, né, e foram todos para Brasília. Então, o crime de associação criminosa está previsto no artigo 288 do Código Penal. Está escrito assim: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, se eles estavam se dirigindo para Brasília, então se as pessoas saem do quartel-general, que estavam cometendo o crime de incitar o exército a cometer crime, e vão para Brasília com esse mesmo pensamento, com essas mesmas atitudes e ações, é uma associação criminosa, tá? Infelizmente. Estão indo para Brasília em forma de associação criminosa. O que está escrito no artigo 288 do Código Penal? Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Qual que é a pena para esse crime de associação criminosa? A reclusão de 1 a 3 anos, tá? Então, aqui está a outra pena, reclusão de 1 a 3 anos, vocês somem e falam para mim nos comentários a pena geral quando terminar o vídeo, tá bom, gente? Então aqui eu enxergo, tá, gente,
esse crime de associação criminosa, tá? E vamos continuar, e as conclusões vocês podem comentar, pode dizer nos comentários se eu estou certo, se eu estou errado. Se eu estiver errado, eu sou humilde para aceitar e pedir desculpa. E se eu tiver certo, eu mantenho aqui o que eu penso. O que eu falo para vocês também, para todas as pessoas que são cidadãos comuns ou as pessoas da área jurídica, que o direito ele não é assim 100%, né? O direito ele se transforma, tá bom? Então vamos ter paciência, tá? Quando a gente fala de direito, vamos ter um pouquinho de paciência. Então aqui o crime de associação criminosa quando chega em Brasília, tá? Associados, todos juntos, chegam em Brasília, crime de associação criminosa. Lá foi praticado outro crime, gente, quando eles chegam em Brasília. Então, gente, quando eles chegam em Brasília, eles estão ainda no crime em andamento, que é incitar o exército a praticar um crime. Tá? Esse crime está em andamento, eles saem já em frente ao quartel-general, eles estão cometendo esse crime de incitar o exército a cometer o crime de golpe de Estado. Quando eles chegam em Brasília, eles estão no mesmo crime, de incitar o exército a intervir nas eleições, ou seja, ao exército a praticar um golpe de Estado. Por que eles estão ainda nesse crime? Porque o objetivo deles é, através desse tumulto que eles vão causar ali, o exército se mexer no intuito de fazer o que eles querem. Então estão tentando induzir o exército a praticar um golpe de Estado. Porque eles, com a mão deles e com os atos que eles estavam praticando ali, no meu ver, não é um golpe de Estado. Porque eles não tinham condição de dar um golpe de Estado. Porque a própria polícia, ali é só jogar umas bombas ou vir com uns cavalos ali, já botava todo mundo para correr. Então eles não tinham condição nenhuma de dar um golpe de Estado. Mas a intenção deles era incitar o exército a cometer o crime de golpe de Estado. Então eles chegaram em Brasília com essa intenção, tá? Ao meu ver aqui, tá? Então quando eles chegam em Brasília, eles começam a praticar outros crimes. Tá? Os crimes que eles praticam em Brasília teve, assim, ao meu ver aqui pelas pesquisas que eu fiz, teve dano, né, dano ao patrimônio, e teve também pichação, crime de pichação. No caso da estátua, né? O caso da Débora, que pichou aquela estátua, que escreveu uma frase lá, perdeu mané, tá? Inclusive essa frase aí ela foi inspirada numa palavra, na voz de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Mas isso não tem nada a ver, não tem que justificar você achar que uma pessoa falou uma coisa errada e pegar aquela coisa e multiplicar ela, né? Enfim, cada um assuma os seus erros. Mas, no meu ver, aquilo ali foi um crime de pichação, tá? Não é uma pena, não é para pegar uma pena de 14 anos aquela pichação ali. Mas vamos continuar. Então eles estão lá em Brasília cometendo o crime de incitar o exército a cometer o crime de golpe de Estado. Então cometendo crimes de dano, porque estão quebrando vidraça, estão invadindo os prédios, estão destruindo as coisas. Eles estão cometendo ali o crime de dano e crime de pichação, tá? Mas só que esses crimes aí não dão toda essa pena que está sendo calculada aí. Então quero que vocês calculem aí. Então vamos lá. Crime de dano, tá? Quando eles começam a quebrar lá os vidraça, quebrar objetos lá, o crime de dano está escrito assim no Código Penal, tá? Artigo 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, tá? Só que no caso lá de Brasília, o crime de dano deles é um crime de dano qualificado, porque eles estavam no inciso 3 aqui desse artigo 163, o inciso 3 diz assim, ó, o dano contra o patrimônio público, ou seja, o dano contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, das autarquias, da fundação pública, empresas públicas, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, ou seja, era um dano qualificado que dá uma pena, tá? Não era um dano comum, é um dano qualificado, tá? Que dá uma pena de uma detenção de 6 meses a 3 anos, tá? Então essa daí é a próxima pena. Somem com as penas que eu já falei e fala nos comentários qual a pena geral para ver se bate com as penas que essas pessoas que praticaram esses atos, que são chamados atos golpistas, para ver se essas penas chegam nas penas que estão sendo cogitadas ou penas que já foram sentenças que já foram dadas, né? No caso da Débora, que pichou a
a estátua. A pena dela ainda não está certa, não está definida. É uma pena que alguns ministros, acho que 2 ministros, se não me engano, já deram a pena, né? Já votaram pela pena de 14 anos, mas tem os demais ministros que ainda tem que votar. E tem um ministro que é o Luiz Fux, que pediu vista desse processo, que ele quer dar uma olhada para ele poder chegar à conclusão dele se as penas e os atos típicos ali que ela cometeu, se dá essa pena de 14 anos, né? Então, retomando aqui, os atos ao meu ver, lá em Brasília, era o dano, né? Dano qualificado, que era quebradeira, e o crime de pichação, no caso da Débora, tá? E o crime de incitar ao crime, tá? Era crime de incitar ao crime, ou seja, eles estavam, os atos lá em Brasília, eles queriam incitar o exército a cometer o crime de golpe de Estado. Então, aqui eu vejo 3 crimes, tá? Só que os crimes, gente, pela lei brasileira aqui, tem que individualizar os crimes, não é porque, por exemplo, a Débora, pela a própria audiência dela, que é pública, está no YouTube, ela fala o que ela fez. Ela, em si, não houver provas do que ela fez ao contrário, ela não pode ser condenada, por exemplo, a quebradeira, porque ela não, pelo que ela falou, ela não quebrou nada, ela não invadiu o prédio, ela apenas subiu na estátua e pichou. A Débora, ela não tem que ser condenada nem a invasão de prédio, nem a quebradeira, ela tem que ser condenada, ao meu ver, aqui apenas por pichação e por o crime de associação criminosa e o crime de tentar induzir o exército a cometer o crime de golpe de Estado. Então são 3 crimes que a Débora praticou, só que, ao meu ver, tá, gente? E também não sou juiz, não sou advogado do caso, é o meu ver, a minha opinião aqui, tá? A Débora individualmente, ao meu ver, cometeu então o crime. Quando ela estava em frente ao exército, ela estava tentando induzir o exército a praticar o crime de golpe de Estado. Quando ela sai com a turma para ir para Brasília, ela está cometendo o crime de associação criminosa. E quando ela vai em Brasília e sobe na estátua e escreve na estátua, ela está cometendo o crime de pichação, né? O crime de pichação que está na lei aqui, Lei 9.605 de 98, que é uma lei que fala de crimes contra o meio ambiente, tá? E no artigo 65 dessa lei está escrito assim, ó: pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento público, né? Desculpa, ou monumento urbano. E e ela fez ela praticou o crime do parágrafo 1º do artigo 65, que diz assim, ó: se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano, ou detenção e multa. Então a Débora, aqui, se for pela pichação, a pena da Débora seria de 6 meses a 1 ano pela pichação, tá? E pela associação criminosa, que eu já falei, a pena aí, se somar então a Débora e o crime também de incitar o exército a praticar o crime de golpe de Estado. Então, se você pegar essas 3 penas da Débora, soma aí para mim, porque eu tô falando com vocês aqui, não dá para mim falar a somatória total. Soma aí falando nos comentários, então, qual que foi o crime da Débora? Ao meu ver, aqui pela minha pesquisa, tá, gente? Incitar o exército a cometer o crime de golpe de Estado, a associação criminosa quando ela vai para Brasília junto com a turma, tá? E o crime de pichar a estátua lá, que foi a pichação que ela fez. Ela praticou esses 3 crimes, eu já falei para vocês as penas, então fale para mim nos comentários qual foi a pena da Débora, a pena geral, tá? E assim, se você pegar tem a pena mínima e a pena máxima, né? E assim, se foi tão grave assim, seria a pena máxima, mas mesmo a pena máxima, se ela pegar as 3 penas máximas, eu acredito que não vai chegar a 14 anos. Então, muitos ali, gente, que estavam na frente daqueles quartéis ali, que já estavam no crime de indução ao crime, né? Estava tentando induzir o exército a cometer um crime de golpe de Estado, muitos ali não tinham nem essa noção que estava cometendo crime. Para eles, estavam fazendo uma manifestação, tá? E assim, né, gente, pela minha pesquisa aqui, eu vejo esses crimes, mas nada pode impedir também de isso daí brevemente, futuramente, ser enquadrado como uma manifestação, que a manifestação também está na Constituição, que é legítima a manifestação. E também, assim, os dirigentes na época, antes até de ter a eleição, se esse povo já estava em frente aos quartéis, esses dirigentes poderiam, através de seus assessores jurídicos, também alertar o povo: olha, gente, não faça isso, que vocês podem estar cometendo crime de indução ao crime de golpe de Estado, não faça isso. Então,
pode haver aí uma responsabilidade nesse sentido, tá? De os dirigentes não alertar os seus candidatos ali. Então, gente, assim, eu vou finalizar o vídeo aqui porque está travando muito, mas eu queria deixar aqui então essa opinião final, que na minha visão, pelo que eu estudei, que não houve crime de tentativa de golpe de Estado pelas pessoas que estavam em Brasília, porque elas não tinham condição nenhuma de dar um golpe tentar dar um golpe de Estado, ou golpe de Estado pelas pessoas, porque elas não tinham mesmo condição. Que nem eu falei, o cachorro ali, fumaça, choque, bomba, botar todo mundo para correr. Porque para dar golpe de Estado mesmo é uma coisa terrível, né? Golpe de Estado é quando você pega ali os dirigentes como refém mesmo. Isso aí para mim que é um golpe de Estado, né? Ali estava estava induzindo, estava no crime de indução ao exército, tentando induzir o exército a cometer o crime de golpe de Estado. Eles estavam tentando induzir o exército, eles não estavam dando golpe, tá? Eles estavam tentando induzir o exército a dar um golpe, não era um golpe. Então, na minha visão final aqui é essa, não houve nem tentativa de golpe por parte dos manifestantes, nem golpe por parte dos manifestantes. O crime deles era estava tentando induzir o exército a cometer o crime de golpe de Estado, eles cometeram o crime de dano ao patrimônio, dano qualificado ao patrimônio público e crime de pichação, né? Quando a Débora picha a estátua, aquele ali é um crime. Tá? Então, é só a minha opinião final. Peço a vocês aí que comentem que falem nos comentários o que achou desse vídeo, se eu estou errado, se eu estou 100% errado, se eu estou certo em algumas partes. Tá? Aqui é apenas um estudo, porque eu sou formado sou advogado, formado em Direito, e como está tendo essa polêmica toda, eu estudei, estou dando aqui a minha opinião, a minha manifestação, que eu sou livre para manifestar, tá bom? Eu só não posso cometer crimes, né? Aqui eu não estou acusando ninguém, eu estou aqui dando a minha visão, porque houve crimes, gente. Não adianta falar que não houve crime, que crime houve. Houve crimes, tá? Houve crimes e, enfim, a gente tem que encarar a realidade. Como eu falei, eu não me qualifico nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu sou um pouquinho de cada um desses. Eu torço para que as pessoas vivam bem, que se dê as mãos, vão para frente, todo mundo vai. Porque assim, quando nós temos aqui um pobre, esse pobre tem direito de ir para frente, então ele tem que ir para frente. Quando nós temos um rico, são pessoas que às vezes já foram pobres e ficaram ricos, elas trabalharam muito e chegaram lá. Então elas têm que. Eu torço para que elas continuem enriquecendo cada vez mais. Porque elas estão enriquecendo cada vez mais, vão dar emprego para os pobres que vão ter uma chance de trabalhar e se enriquecer também. Tá? Então todo mundo é bem visto para mim, os de esquerda, os de direita. Tá? E as pessoas que são hoje muito sofridas têm direito sim de alguma ajuda do governo para se levantar, tá? Porque eu posso dizer isso porque eu sou uma vítima, eu não vou me vitimizar aqui, mas eu nasci em família pobre, tá? Eu continuo pobre até hoje. Eu comecei a trabalhar praticamente com 11 anos para sobreviver, porque minha mãe não tinha condição de comprar roupa para mim, então eu tive que sair da escola para trabalhar e comprar roupa, tá? Então eu tenho testemunhos quando eu trabalhava com a cidade, eu trabalhava em fábrica, antes da Constituição de 88. Eu era menor de idade, tinha por volta de 11, 12 anos, trabalhava em fábrica, serviço de adulto, máquinas perigosas que poderia até perder uma mão, ou me queimar, que era uma fábrica de plástico, de reciclagem, e eu comecei a trabalhar sem registro em carteira, eu trabalhei praticamente 4 anos sem registro em carteira, enfim, saí da escola, eu fui terminar a escola muito tarde, depois de adulto, terminei a escola e depois fui fazer faculdade já com 34 anos, faculdade de Direito, tá? Pagando, trabalhando de motoboy, trabalhando de dia de motoboy, entregando pizza à noite para pagar essa faculdade, tá? E com muito esforço, estudei, fiz o ProUni, tá? Eu, na época era o governo de esquerda, consegui a bolsa do ProUni na metade do meu curso e consegui terminar o curso, a metade do curso para frente, com a bolsa do ProUni gratuita, tá? Então ali eu tive uma ajuda que vem do governo de esquerda, por isso que eu falo, a esquerda tem que existir, tem que ir bem, a direita tem que existir, tem que ir bem, os pobres têm que ir bem, os ricos têm que ir bem, todo mundo tem que ir bem, tem que parar com esse negócio de ficar brigando e um querendo derrubar o outro e dar as mãos para esse Brasil ir para frente. Nós precisamos todos se unir para o Brasil ir para frente, porque está tendo muito tempo aí essa briga toda, um querendo acusar o outro, e as leis as leis boas para o país ir para frente, eu não estou vendo lei ser votada. Eu estou vendo só os políticos todo dia brigando por causa disso,
os de esquerda e de direita, a cabeça deles ocupada com isso, e parece que os problemas do Brasil ninguém enxerga, porque hoje eu sou advogado, só que eu sou advogado autônomo, não tenho salário certo no final do mês, às vezes eu não tenho nenhum salário no final do mês, e tenho que comprar minha comida aqui em casa, porque eu tenho uma família, e eu estou com dificuldade de comprar ovo, tá? Não é carne, não. Carne é algo assim, que é carne de segunda ali, ou de terceira, para mim não dá para comprar, que é muito caro. E imagine picanha, né? Picanha, nem sonho com picanha, mas hoje eu queria comer ovo, e tá difícil comer ovo, tá? Então parem de brigar, se unam. Esse povo aí não cometeu esses crimes todos, essas penas, eles cometeram crimes, mas não para essas penas absurdas, que eles sejam condenados pelos crimes que eles cometeram, tá? E que eles paguem pelos que eles fizeram, e eles peguem os benefícios que tem aí nas leis penais, eles peguem também, não é porque eles são de direito que eles não têm direito a pegar esses benefícios, eles têm também, eles pegam esses benefícios e vão para suas casas quando eles tiverem direito, e que o Brasil, após passar isso, se una, gente. Se une e vamos para frente. Quando for eleito um governo de esquerda, vamos apoiar para esse governo ir bem, vamos ajudar. Quando houver um governo de direita, também vamos ajudar. Vamos se unir, né, povo? Nós somos tudo irmão, nós somos brasileiros, nós somos tudo irmão. Vamos parar com essa briga toda. Vamos para frente. Nós precisamos de paz, de saúde, de emprego, de prosperidade. Eu sonho para que um dia o Brasil... Eu sonho para que um dia o Brasil possa ser um país próximo ali da vida, da prosperidade que existe nos Estados Unidos. Tá bom? Então vamos para frente, nós estamos aqui, ó, embaixo, tá? Nós estamos numa região muito boa, nós temos uma natureza muito boa, e nós temos que ser orgulho para o mundo. O mundo tem que olhar para a gente e falar, puxa, eu queria ser que nem o Brasil, eu queria ser que nem o povo brasileiro. Eu queria que o Brasil fosse assim, porque hoje em dia muitos invejam os Estados Unidos, né? Nossa, lá é assim, lá é desse jeito, lá é bom, não sei o quê. Eu queria que um dia o povo de outros países olhasse para o Brasil e falasse, nossa, eu queria ser que nem o Brasil, eu queria que aqui fosse que nem o Brasil. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essas brigas e vamos se unir para ir para frente, tá bom? E o ministro do Supremo, eu queria pedir um favor para vocês, principalmente para o ministro Alexandre de Moraes, que você pense direitinho, Alexandre, porque você tem a chance de sair dessa história como um herói. É você reconhecer onde você errou e voltar atrás, e onde você acertou, você manter. Tá bom? Então eu peço a você apenas que reflita. Reflita sobre o que está acontecendo. E pensa que o Brasil é possível se unir brasileiros pobres e brasileiros ricos, esquerda e direita e centro, e todos juntos trabalhar para uma vida melhor para todos no Brasil. Tá bom? Então é isso que eu peço. Então, desculpa a todos aqui por alguma coisa, e peço, quem não for inscrito no canal, que se inscreva, deixa um like e comente, gente. Coloque aí as penas que vocês acham que são justas, e diz aí o que vocês acham, os crimes que realmente essas pessoas cometeram. Coloque nos comentários também, e vamos conversando, tá bom, gente? Então, obrigado, e até o próximo vídeo.